Sabe, a mensagem de hoje vai tratar talvez exatamente sobre isso. O quanto você quer de verdade. Não tinha título não, agora tem. Tá inédito o título. O quanto você quer de verdade. Eu não aguento mais ouvir gente dizendo que quer, que chora, que se emociona. Eu atendo muitas pessoas como coaching. Somente coaching de concurso público. Eu sonho com essa vaga, esse lugar é meu, eu quero de verdade isso. E os discursos são emocionantes. Passa 2 meses em média. É a face, 60 dias. É a durabilidade dessa injeção. E aí você está ali fazendo tripas corações para fazer a pessoa manter o foco. Mas aí vem uma dor de dente. Ah, pastor, meu dente doeu. Ô, pastor, né? Mestre, professor, meu dente doeu, e aí eu tô com uma dor de dente, aí eu vou começar um tratamento de canal, mas daqui a 6 meses eu vou voltar com foco. Aí tu, mas o que tem o canal a ver com a tua preparação? Não, é porque aí minha vida se destruturou toda. O senhor entende, não entende? Claro que eu entendo. Porque além de coach, eu sou psicanalista, eu entendo os dois lados. E para piorar, eu ainda sou pastor. Dependendo do ponto de vista. Porque eu ainda consigo ver o que ainda não está diante dos olhos. Uau, profundo isso. Então, o discurso de muitas pessoas que estão à minha volta são discursos extraordinários. Se eu botasse nesse púlpito aqui e eles começassem a falar, vocês choravam. O problema é a perseverança. O problema é a constância. E é sobre isso que eu quero tratar essa noite. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em João, capítulo 5. Capítulo 5, o verso 5. Assim diz a palavra de Deus. João 5, verso 5. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. E Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Cara, eu acho maneiro quando Jesus faz esse negócio, cara. Eu fico imaginando Jesus no Rio de Janeiro. Como é que é esse negócio? Pô, mestre, tá de zoação, né? Tô aqui largado nessa pista, aqui na dificuldade, esse tempo todo perguntando se eu quero. Aí alguém pode rir. Mas aí eu vejo, existe palavra à toa na Bíblia? Então, se ele está perguntando isso, é porque ele olhava o que estava diante dos olhos ou porque ele é doutrinado a esquadrinhar o que estava dentro do coração? Profundo isso. Mas vamos no texto, vamos continuar. Versículo 7. E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Eu já vi ministrações levarem isso aqui para 2 lados diferentes. Outra questão de desculpa, outra questão de falta de amizade. A gente tem como trabalhar aqui algumas reflexões, algumas vertentes. Mas eu não quero ir em nenhuma delas hoje. O que eu quero é ir no versículo 8, quando Jesus disse: então, Jesus lhe disse, levanta-se e vai embora? Como é que está a tua tradução? Levante-se, pegue o seu leito e ande. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de ministrar essa casa, essa noite. Quero te agradecer pela oportunidade de ter conseguido vir para aquele outro estado da federação para estar hoje com a igreja. Quero te agradecer porque o Senhor providenciou o transporte para que eu estivesse aqui. Muito obrigado. Eu quero pedir que essa noite seja uma noite marcante na história das nossas vidas, Pai. Eu peço perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelas minhas faltas. Antecipadamente eu peço, Pai, que sua misericórdia recaia sobre a minha vida também, porque eu preciso de Ti. Que eu possa ser um instrumento, Pai, que eu possa ser um canal. Por que eu estou falando isso, Pai? Porque eu não quero que nenhuma das minhas emoções, Pai, se aflorem e eu venha falar aquilo que eu quero falar, mas eu quero falar aquilo que o Senhor me entregou a falar. Então eu quero pedir, Pai, que eu não venha atrapalhar a Tua mensagem, colocando as minhas vontades, os meus desejos, as minhas inquietações, mas que eu possa ser uma voz profética
no meio de um grande deserto que muitos estão passando, Pai. Em nome de Jesus. E desde já eu tributo ao Senhor toda a honra, glória e louvor pelo século dos séculos. Amém. Sabe, é muito interessante quando a gente pega isso aqui, porque nós vemos de uma forma muito clara que havia um homem com uma dificuldade, havia um anseio, havia um sonho. E Jesus poderia, pura e simplesmente, diante daquilo tudo que parecia estar diante dos olhos dele, agir. Mas ele faz questão de fazer o quê? Perguntar para aquele homem o que ele queria realmente. De repente, ele poderia falar, não, eu quero ser aposentado pelo INSS com o do teto da Previdência, né? De repente eu quero o direito à minha casa, à minha vida, eu quero com isenção de impostos, mas eu quero de primeiro andar, eu não quero de segundo andar não, a casa. Ele podia fazer isso? Podia. E eu pergunto, quantos no nosso meio estão fazendo exatamente isso quando Jesus fala se você quer um milagre? Quantas pessoas no nosso meio hoje vivem exatamente isso? Porque Jesus está falando, o que você quer que eu te faça? Eu já contei esse exemplo antes, nessa igreja, mas ele me veio. Eu tenho muitos outros, mas é porque esse, né, ninguém pode dizer, isso é letra para mim. Ah, e só para constar, né? Hoje eu quero que você, como diz minha filha, né, hashtag fica um aviso. Não permita que uma voz fale ao seu ouvido que isso é letra para você. Se isso é para você, é para você. Mas não é letra, não. É aquela história da carapuça. Essa carapuça é minha. Coloca a carapuça e vamos que vamos. Vamos lutar, vamos vencer, vamos superar. Agora, não, ele está jogando letrinha. Não estou jogando letrinha. Eu estou aqui imbuído do Espírito de Deus, cheio da unção de Deus. E cheio de insatisfação diante de muitas coisas que estão diante dos meus olhos. Pastor, você está bem? Eu estou maravilhosamente bem. Não, está tudo em paz aqui. Então essa indignação que eu estou é uma indignação, Simões, espiritual. Não é, não, pastor, está irritadíssimo. Não, eu estava irritadíssimo dentro de casa. Sofia, cadê a Sofia? Eu estava irritadíssimo em casa, eu estava brigando hoje com vocês. Tudo de boa, né? O dia está tudo em paz. Cachorrozinho deitado do meu lado, está tudo em paz. Então, tipo assim, não, o pastor está pegando o resto do dia dele na psicologia, está descarregando nada disso. Eu estou de boa, eu estou de paz, estou zen. Mas o Espírito Santo ministrou no meu coração que eu precisava vir de uma forma muito específica junto à igreja nessa noite. Porque pessoas precisam de libertação. E como eu disse, eu não aguento mais ver gente apanhando de Satanás. É isso que está me deixando nervoso. Inconformado. Obrigado. Meu dicionário ambulante me ajudou aqui. E aí quando eu falo inconformação, quando eu vejo esse texto, quando eu vejo o movimento de muitas pessoas da igreja, do corpo de Cristo, onde Jesus está se dispondo a fazer verdadeiro milagre de transformação, de cura e de libertação, essas pessoas estão buscando o humanismo. Essas pessoas estão buscando alguma coisa que venha fácil. É literalmente falar, eu estou com sede. Aí vai aparecer uma mão aqui assim no horizonte com um copo de água. Pronto. Da próxima vez, mais gelada. Tem gente que está querendo viver exatamente isso. E quando eu pego a Bíblia Sagrada, eu não consigo achar alicerce para esse evangelho. Não consigo. No Antigo, no Novo Testamento, nem nos livros apócrifos. Ah, os livros não canônicos da Igreja Católica. Se eu ler Macabeus, meu amigo, putz grilo. Livro de Macabeus, lá o primeiro e segundo Macabeus ali, mostra literalmente que se eu tô com sedinha, não vão botar água na minha boca. Ele vai falar assim, vai lá, toma o campo do inimigo, tem um poço lá no meio, pé do quartel-general. Passa geral, faz, domina, levanta a bandeira. E quando acabar tudo isso, você vai lá no poço e bebe água. É o livro de Macabeus, um dos livros que está na Bíblia Católica. Amém, igreja? Então, em momento algum, diz que esse mundo de paz, de facilidade, esse mundo de 3 pontinhos, que tem alicerce bíblico para isso. Porque quando eu leio a Bíblia, eu vejo que quem promete que vai fazer isso é uma outra pessoa. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? É o anticristo. É o anticristo que promete que no mundo vocês não terão aflição, não terão tribulação, que vocês não terão guerra. Porque ele vai bater no peito e falar assim, eu vim aqui para resolver.
Eu vim aqui para trazer a paz. Jesus falou que em momento algum isso estava previsto. Então, se você é homem e mulher de Deus, se você é servo e serva do Senhor e você está seguindo um evangelho que alguma coisa te indica que vai ser somente momento de paz, eu quero convidar você a tomar muito cuidado, porque Mateus 24 fala que, se possível for, ele vai enganar até os escolhidos. Haverá pai contra filho. Muitos terão amor esfriado. Será que isso está acontecendo? Será que isso já é? Haverá fome, guerras e rumores de guerra? Será que isso está acontecendo? Será que tem alicerce para o que a gente está vendo diante da sociedade mundial? Rumores exatamente que nos levam para isso. Mas tem gente que ainda está esperando viver um mundo de paz aqui. E eu quero te dizer, não tem alicerce bíblico. Esse mundo de paz só vai acontecer depois que a igreja for arrebatada. E eu quero fazer parte desse arrebatamento. Amém? Aí a Bíblia fala que depois desse momento que a igreja subir, aí o anticristo vai reinar. E aí ele vai cumprir exatamente isso. Aqui, ó, para quem ficar, vai ser uma paz tremenda. Só tem o seguinte, tem quase que validade de um mandato. Porque a Bíblia fala que são 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de aflição. E nesses 3 anos e meio de aflição, a coisa vai ser tão hot, mas tão hot, que a Bíblia fala, não sou eu que estou falando, pastor, não, eu estou só citando, eu estou citando aqui um monte de versículos. É só pegar depois o texto, pegar lá e dar Ctrl F nas minhas frases, que você vai ver onde estão os encaixamentos de cada versículo que eu falei aqui. Falei uns 10 já. E ele fala que as pessoas vão procurar a morte e a morte vai fugir deles. Aí alguém, um dia eu lembro disso, né, eu dando aula para jovens, aí eu falei assim, como é que essa parada aí de procurar a morte e a morte fugir deles? Simples, vou te explicar. É tu chegar do 10º andar de um prédio, chegar no parapeito e falar, Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz e eu não tô aguentando mais sofrimento e pular do 10º andar. Chegar lá embaixo, ficar igual uma sopa, quebrar todos os ossos do corpo e ficar vivo para sentir a dor de cada osso quebrado. É isso que eu tô falando. É sofrimento de você tentar morrer e a morte fala assim, negativo. Vai onde, guerreiro? Vai onde? Você continua. Não tem rendição não, vai dobrar o serviço. Esses militares são fogo, né? Só pensa nisso. Não é sofrimento, né? Dobrou o serviço. É pior que dobrar o serviço de sábado para domingo. Amém, igreja? É isso que a palavra de Deus me fala e é isso que eu preciso alertar para vocês. Tem gente choramingando, tem gente comemorando, porque, infelizmente, quando a gente pega as Américas, a gente vê que as pessoas estão muito polarizadas, mas isso é uma grande estratégia também. Maquiavel já fala sobre isso. Quando a gente pega Sun Tzu, a gente vê que isso aí já é antigo, já. Polarização é facilmente, você consegue coordenar as pessoas, você consegue manipular as pessoas. Mas nós somos o corpo de Cristo, nós não podemos ser manipulados. Em nome de Jesus. Eu já citei nesse altar e cito de novo o que os moráveis falavam. O que nos une é muito maior do que o que nos separa. Por mais que eu tenha divergências de pensamento, eu preciso entender que assim como o rim tem uma função, o fígado tem outro, o baço tem outro. Mas se tudo isso tiver problema na panturrilha, o corpo vai sofrer. Então nós precisamos entender que onde quer que nós estejamos encaixados, nós precisamos fazer a nossa parte. Amém, igreja? Sabe, você que chegou depois, eu vou lembrar aqui uma coisa que eu falei no começo, né? Ainda não estava transmitindo. Que hoje, talvez você estivesse em casa sofrendo, você falou, eu vou a essa igreja procurar uma resposta. Mas sabe o que Deus queria? É que, na verdade, você fosse instrumento de cura. Aí você pergunta, calma aí, eu estou sofrendo. Porque na hora do cálice, você vai poder estender a cálice para o lado e falar assim, eu tenho comunhão contigo. E aquela pessoa que está do teu lado vai olhar e vai falar assim, cara, se ele conseguiu estar aqui, se ele conseguiu superar, mesmo em meio a todas as dificuldades dele, cara, quem sou eu para não conseguir? Então talvez você tenha vindo se arrastando, pensando, não, eu vou lá receber. Mas na verdade, o teu grande mistério é que você veio doar. Você veio doar testemunho de que você mais uma semana, mais um mês venceu. E é muito interessante que quando nós trabalhamos para a obra do Senhor, com certeza, Ele trabalha a nosso favor. Então eu já profetizo que se você veio buscar cura, transformação, você vai receber em nome de Jesus. Se você está precisando de libertação, eu declaro que esses demônios saiam da sua vida em nome de Jesus. Para que você tenha uma oportunidade de levantar,
pegar a sua cama e andar. Porque é isso que o Senhor está falando conosco. Nós precisamos nos posicionar. Sabe? Quando você faz 18 anos aqui no Brasil, você precisa se alistar. E aí, quando você se alista, você vê lá que existem algumas forças que você pode servir. Tem lá a Marinha, tem o Exército e tem a Aeronáutica. E aí o jovem olha e fala, pô, cara, o que eu quero fazer se eu tiver que servir? O que eu vou ser? O que eu quero? Pô, cara, eu me amarro em pegar onda, eu me amarro em praia, eu me amarro em surf, então eu vou ser da Marinha, que eu vou ficar perto da maresia, né? A piada veio, né? Tem cara que vive no beck, vive voando, aí quer ir para aeronáutica. Não vai para aeronáutica não, o psicotrópico te pega lá, né? Para de usar essas drogas, né? Mas aí, de repente, o cara vive no mundo da lua ali e tal, ele gosta, porque ser astronauta e tal. Pô, você vive na aeronáutica. Beleza, seja bem-vindo. Cara, você gostava de jogar no subúrbio da Leopoldina, ou então lá em Nova Iguaçu, jogava bola na lama, vivia sujo. Você falou, caraca, eu vi um comercial, o cara sujo de lama, igual quando eu joguei o final daquele campeonato do campinho lá de cá. Pô, o maluco sujo igual a mim. Cara, eu vou ser infante do exército, vou ver sujo, camuflado. O fato é, você quando chega nesse momento, você tem opções que você precisa decidir para que lado você quer ir. E o fato é, depois de se alistar, depois de passar por um processo seletivo e depois de mostrar que você é merecedor, porque lá funciona a meritocracia, quem conquista mete a farda, quem conquista coloca o brevet, quem conquista coloca a boina, o bagulho não é dado por bolsa nem por cota, é por conquista. Entenderam? É por conquista. Preto, branco, pobre, alto, magro, todo mundo carnaval comum, não é verdade? Está aqui um PQD do meu lado. Não, você é caucasiano, você é branco, você tem um tratamento diferente em detrimento de um negro. Tem isso? É todo mundo no mesmo beliche, é todo mundo no mesmo bandejão, é todo mundo na mesma ralo. Tô falando besteira? Tô falando besteira? Outro guerreiro operacional ali. Quando entra ali, você é só um número. Nem nome você... Nem nome você tem. Para não ter qual o sobrenome? McDowell. O nome do maluco é... Não, você é o 32. Quer saber teu sobrenome? Você é só mais um. E você sendo mais um, você precisa entender que você precisa romper as suas dificuldades e que você precisa se unir cada vez mais aos seus irmãos, porque na hora que você estiver fraco, são eles que vão te ajudar. Uau! Eu lembro um dia que meu irmão falou para mim, não, as suas mensagens são estereotipadas em questões de militarismo com muita constância. É lógico, são 31 anos vestindo farda, eu acho que isso acaba sendo, né? Se eu fosse lixeiro, talvez eu falasse de reciclagem com mais facilidade. Se eu fosse advogado, eu falaria mais de cadeia, de habeas corpus. Mas, como sou militar, é o que tem para hoje, né? É os exemplos que eu vejo no meu cotidiano. Trago, então, com prazer para vocês. Amém, igreja? Tá ali, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Eu queria ter um bigode bonito igual o teu, cara, mas minha família não deixa, né? Eu tenho, depois edita. A voz da consciência falou aqui, espeta, o bigode espeta. Então tá vetado o bigode. Faz cosquinha, então continua aqui. O fato é, você mereceu, você conquistou, você se recrutou, você fez ali a tua parte? Fez. Então agora você tem direito a usar uma farda. E quando você bota a sua farda de passeio e você sai diante da sociedade para pegar um ônibus, para ir a um shopping, para dar uma passeada no calçadão de Madureira, né? Quando você faz essas coisas... De farda e Madureira. Vou ter que, essa versão vai ter que ser um monte de edição. Ela não sabe o que um garoto de 19 anos fardado em Madureira conquista. Ele é quase um príncipe. Sabe aquele filme do Príncipe em Nova York? É mais ou menos isso. Quando chega que o cara... Só falta o cavalo branco. Não tem tudo então, meu? Ela não sabe o que fala. Senhor, perdoa que ela não sabe o que fala. Então, como eu estava dizendo, em Madureira, né, a terra dos meninos andando fardado. Né? O fato é, aquelas pessoas que estão ali na sociedade contemplando eles, sabem exatamente o que representa cada uma daquelas fardas. Agora, deixa eu dizer para você, se o cara chega com aquele branco elegante, vincado, quase espelhando, e ele começa a falar de avião. Não, que os aviões são assim, que o combustível de aviação, o querosene de aviação. As pessoas que vão estar à volta dele, orbitando à volta dele, que entendem
sobre aquilo, vão olhar e falar assim, o cara tá falando? Ele tá de branco. Ele é da Marinha. O que tá falando de avião? Ou, de repente, ele chega e fala, não, rapaz, campanha na selva, você tem que ver, porque quando a gente está na Caatinga, né, lá é a questão de um bebedouro, um cantil praticamente por semana, que o cara tem, e o cara tem que administrar a questão da falta de água no corpo, da pele. Aí vão olhar, Caatinga? Esse cara tá falando, esse cara é da Marinha. O que eu quero trazer para vocês é simples. A farda que você usa mostra quem você é. Mateus 11, 28, vai dizer uma coisa muito interessante. Convido você até a abrir, se possível. Mateus 11, 28. Porque aí você vai ver onde está escrito. E aí você fala, não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe o que isso quer dizer pra gente? Muita gente está dizendo, vinde como estás. Vinde como estás. Vinde como estás e permaneça como estás. Só que o texto está dizendo que eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer uma troca. E quando eu faço certas trocas, coisas diferentes começam a acontecer na minha vida. Não adianta eu tentar dizer de avião, de Caatinga, de Pantanal, de PQD, se eu estou vestindo uma farda branca, porque todo mundo vai falar assim, não tem nexo, você é da Marinha, você tem que falar de navio. Ou, de repente, você ter feito o recrutamento da polícia, você está ali de policial, fardado, de fuzil, e aí você está, não, que o caminhão do bombeiro, tal, a marca tal, você é policial, você não é bombeiro. Tá arriscado alguém pegar na pontinha do teu queixo e falar assim, o que está vendo contigo? Quem é você realmente? O Espírito Santo tem direcionado para que eu traga essa igreja essa noite a perguntar que farda você está vestindo. Porque às vezes você está falando uma coisa, mas você está se apresentando diante da sociedade com uma outra roupagem. Você está dizendo, não, eu sou de Cristo, eu sou de aleluia, glória a Deus. Tal. Quando abre a tua rede social, o que tem ali? Quando eu chego nos teus amigos e pergunto, quem é você? Porque a palavra fala que nós precisamos ser carta lida diante da sociedade. Não, pastor, nada a ver. Nada a ver. Aí agora a gente chegou na outra parada. Essa palavra foi criada no centro do inferno, escrito com sangue de Satanás, numa folha de papel de ouro, e trazida para a igreja de Cristo nos dias atuais. Nada a ver. É o que mais a gente escuta como pastor. Sabia? Pô, pastor, nada a ver. Nada a ver? Sério? Vamos lá, vamos conversar, vamos debater. Não, pastor, nada a ver. Não, essa parada era nasce em outro tempo. Em outro tempo. Perfeito, perfeito. Em outro tempo. Tranquilo. Tranquilo. Vamos lá, vamos debater, vamos conversar. Eu gosto de conversar. Eu gosto de construir pensamentos. Isso aí, pô. Tomando aquele cafezinho da tarde, aquele pãozinho de queijo, coisa melhor para fazer. Construir pensamentos. Construir teses. Ver se nós temos sofismas, se nós temos teorema do espantalho. O que nós temos? Vamos construir. Eu amo isso. Para quê? Para mostrar que eu sou inteligente? Não, para ajudar pessoas a serem libertas. Porque às vezes eles escutam teses, eles escutam pensamentos, eles seguem algumas premissas que são viciadas, que são errôneas, que são corrompidas e que estão destruindo a vida deles e eles não sabem por quê. É disso que eu estou falando. Mas o inferno tem tentado trazer para dentro da igreja a palavra nada a ver. Pois bem, continuando. Mais um tópico interessante. Porque além do nada a ver, e vinde como estás e fique como estás, tem uma terceira coisa interessante. Jesus veio para o quê? Para me colocar no momento de paz.
Ele aboliu o sacrifício. Aí, o que é a definição de sacrifício? Aí a gente precisa estudar, entrar lá na língua portuguesa e pegar os alicerces que nós temos no hebraico e no aramaico para entender o que ele está falando de sacrifício. Porque quando a gente vem para a língua portuguesa, de repente está trazendo um falso cognato para a gente. E com isso, pessoas estão sendo escravizadas. Pergunto eu para você. Olha só, vê se você já escutou isso. E aí? Vamos à igreja hoje? Pô, eu tô sentindo dor no joanete. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas? Sabe. Ele sabe que teu joanete está doendo? Sabe. Ele sabe quem colocou a dor no teu joanete? Essa daí é legal, hein? Ele também sabe. A outra tá rindo aqui, ele também sabe. Eu trabalhei demais, eu tô muito cansada hoje. Não tem como ir. Perfeito, show de bola. Eu lembrei o Paulino perguntando, como é que tá sendo a tua semana? Aí eu falei para ele, aula em pé de 8 às 5, aí eu ando 1 quilômetro por rancho, 1 quilômetro de volta, e aí eu sento para dar aula de 18 até as 22. Aí 22, sabe o que acontece? Aparece gente com dificuldade pedindo gabinete, até meia-noite. Realmente vocês querem conversar de cansaço comigo? Isso aconteceu um dia. Um dia. Teve um dia desse que uma irmã lá em São Paulo chegou, virou para mim e falou assim, caramba, pastor, o que está acontecendo? O olho vermelho. Eu falei, por quê? O que houve? Você não conseguiu dormir? Eu falei, não, terminei um aconselhamento 1h da manhã. E aí eu estava pilhado, aí fui ver um programa de televisão que eu não estava conseguindo dormir. Aí no programa de televisão, não vou nem citar o canal que eu estava, a televisão. E aí eu escutei um apresentador falando Jesus. Eu falei, Jesus? Aí eu botei o óculos. Eu falei, o que esse apresentador falou? Quem falou Jesus aí? Eu falei, que negócio você deixa a televisão ligada baixa para assim, o quarto não ficar tudo escuro, né? Baixinho. Eu, Jesus. Ele falou Jesus? E aí era um camarada que se denomina pastor que disse, mas o Brasil não é de Jesus. O Brasil é dos brasileiros. Um pastor falou isso. Eu falei, para. Agora acabou para mim. Chega. O mais triste que eu perguntei, qual é a visibilidade dessa heresia que ele está falando? Ele está num grande canal de televisão, diante de um grande público, dizendo isso. Sabe por quê? É o que a mídia quer que você escute. Então, tudo que eu estou trazendo aqui não é uma teoria da conspiração. O que eu estou trazendo aqui são dados alicerçados na palavra de Deus para que você tome cuidado para o que está por vir. Para o que já veio e para o que está por vir. Eu preciso que você ligue as suas sinapses. Eu preciso que você haja com inteligência emocional, intelectual e espiritual. Para não ser pego, não ser engodado, não ser enganado. É isso que eu estou suplicando para vocês, segurando no octógono, como um técnico, falando, lute, levante a guarda. Não se distraia, porque se você distrair, você vai cair. É isso que está acontecendo aqui. Eu estou hoje num ato de desespero, entre aspas. Qual foi a palavra que você falou? Você tirou desespero, você botou o quê? Pronto, então ficou desespero. Você teve a possibilidade de fazer a edição do vídeo. Inconformado. Obrigado. Desesperado / inconformado. Porque eu quero ver você vencer. Mas eu não quero somente ver você vencer. Eu quero andar com você de vitória em vitória. Amém, igreja? Amém. Tem mais coisas. Tem mais uma que eu lembrei aqui. E essa aqui eram 6h10, eu estava ali sentado, botando ali as coisas, arrumando ali, passei um perfume. Aí me veio isso. O Espírito Santo falou assim, bota isso no teu esboço. Eu escrevi aqui, voltei ali, sentei, né? Escrevi isso aqui. Às vezes a gente quer ganhar nossa família para Jesus. Quem quer ganhar a família para Jesus aqui? Quem pensa que a gente precisa ter estratégias para ganhar nossa família para Jesus? Tem que ter estratégia, perfeito? Ok. Eu não sei vocês, mas eu de mim mesmo, da minha história, e aí o meu irmão está ali para testemunhar, já fui à festa de família, que precisava ser domingo. E aí, pessoas me ligaram e falaram, você precisa fazer parte disso porque você é a nossa família. Você é querido, você é benquisto. A sua presença no nosso meio é abençoadora. Pô, discurso maneiro, né? Caramba, não levante, irmão. Não, esse aí sou eu.
Tem que fazer parte disso. E aí você vai, mas pô, eu tenho culto hoje, eu quero celebrar o Senhor, eu quero trabalhar na casa do Senhor, eu quero obrar, eu sou obreiro na casa do Senhor, eu quero fazer com que a coisa aconteça. Eu quero ajudar a minha liderança, eu quero ajudar na obra, eu quero dar um testemunho que eu estou para dar, eu estou sentindo dar um testemunho. Não, que isso? Você não pode sair. A gente vai cantar o parabéns às 4. Aí vai dando 4. Não, a gente vai cantar o parabéns às 5. Não, a gente vai cantar o parabéns às 6. Na minha família isso acontecia. Mas de vocês não acontece, né? Essa história é só minha. História é minha história. Minha história, né? Minha história. Né? Mas sabe o que eu fazia? Falei, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vou orar pelo aniversariante, orar pelo... Não, que isso? Aí, aquela fala de amizade, tranquilidade, carinho, se transformava. Tô falando besteira? Vai mesmo, religioso. Ah, putz, Vila. Eu ouvi a tua voz, tinhoso. Vai, fala mais. Fala que eu quero ouvir. Vai, escravo do pastor. Fala mais. Fala. Bota pra fora. Fala o que de verdade está dentro de você. Hipócrita, escravo do pastor. Vai lá dar teu dinheiro para ele. Fala mais, vai lá, que você tá com o teu dízimo, senão ele não vai deixar você entrar semana que vem. Isso, bota para fora, fala. Só que a Constituição Nacional te dá umas premissas, não te dá? Te dá o direito de réplica. E constitucionalmente, se você acusa uma pessoa de algo, ataca uma pessoa e você tem um tempo de parlamento, o que essa pessoa tem direito? Fala você que é homem inteligente aí. Nosso erudito, hã? Tem o tempo de defesa, mas esse tempo tem que ser o quê? E aí, advogado? Proporcional, exatamente. O tempo precisa ser proporcional para a réplica. E eu lembro uma das vezes que eu passei, vocês, graças a Deus, não passam por isso, né? Nessas festas de família, né? E nem negociam, né? Porque se vocês nunca ouviram isso, é porque talvez você esteja negociando. Aí quando você fica negociando, Satanás não abre a boca, ele mantém dizendo que você é muito cheiroso, é muito bem-vindo, porque ele está te mantendo longe da casa do Senhor. Interessante. Mas aí tem um pause aqui sobre o meu direito de resposta proporcional, que eu vou dizer daqui a pouco. Meu Deus do céu. Aí, certa feita, eu fiz uma festa na sexta-feira. Anota essa aí, Simone. E aí eu convidei esses meus parentes, amigos, fofinhos, carinhosos, essas pessoas que me amam muito, né, para estar comigo. E aí eu pergunto a vocês, essas pessoas foram na sexta-feira? Não, porque eles tinham que trabalhar. Se é que você me entende. Trabalhar entre aspas. Só que o trabalho começava às 10 da noite, ia até às 3, 4 da manhã, né? Na viração da cachoeira, né? Então, eles tinham que fazer eles estavam trabalhando em ornamentação da fauna, né? Essa eu nunca tinha ouvido não, inédita, né? Fazendo ornamentação da... Boa, gostei dessa, anota aí. Fazendo ornamentação da fauna, né? É quase uma botânica, é um negócio de arquitetura moderna, né? Então, eles estavam lá fazendo aquela ornamentação nas cachoeiras no estado. Pergunta para vocês, você que é fanático, algum deles falta um trabalho desse para ir na tua festa? Algum deles deixa de ir, cumprir o rito religioso deles para estar na tua casa? E por que você negocia? Não, pastor, tem uma outra história. Essa história aí, mas tem uma outra. Era domingo, 4h30 da tarde, apareceu meu primo e minha prima lá em casa. E aí, sabe como é que é, né? Eu não vou poder ir não, porque eu estou recebendo visita. Será que você está recebendo visita e você não está entendendo? Que se eles sabem que você é crente, sabem que você vai para a igreja domingo à noite, pode ser um pedido desesperado de socorro. E você, em vez de estar evangelizando, trazendo essas pessoas para a igreja, você está deixando de vir. Acorda! Acorda! Às vezes a gente recebe oportunidades extraordinárias nas nossas mãos para se posicionar e mostrar quem nós somos de verdade. Meu Deus, é muito forte o que eu estou falando aqui, pesado. É pesado para mim dizer isso. Porque eu lembro de dezenas de histórias na minha vida. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando alguns desses ficam doentes, e eles precisam de milagre,
Eles sabem quem procurar. E aí eu pergunto, eles vão procurar quem? Você é referencial para eles? Você é referencial para a tua família? Ou você é aquele que negocia por qualquer docinho de caju? Meu Deus! Você negocia pelaquela torta de chocolate que, pô, não tem como, é a torta de chocolate da minha tia, meu amigo. Não tem como negociar. Mas quando estão no UTI, entre a vida e a morte, vão procurar quem? O que negocia ou o que não negocia. Porque quando chega que o pau está quebrando, eles falam assim, eu sei quem é crente de verdade. E eles sabem. É sobre isso, é disso que a gente está falando essa noite. Deus está nos dando oportunidade de nos posicionar diante da sociedade. Eu termino essa ministração trazendo a travessia do povo de Israel no Jordão. Eles já tinham passado 40 anos de escravidão. A geração que deu mole, vamos dizer assim, já tinha toda indo para a vala. E agora tinha uma nova geração. Nova oportunidade dada diante do Senhor. E eles passam, assim como houve o milagre do Mar Vermelho, agora é o milagre do Jordão. E sabe, quando eles estão naquela transição do Jordão, aparece um homem de guerra diante de Josué. E aí ele começa a conversar com aquele homem de guerra e a primeira pergunta que ele faz, você é um dos nossos ou contra nós? E ele fala, eu sou o que sou. Eu sou o general. Eu estou nesse exército, eu estou na frente desse exército. Josué se prostra diante dele. A gente está falando de uma teofania. Se fosse puro simplesmente um anjo, não deixaria de se prostrar. Só um detalhe técnico aqui. Mas isso aqui é uma conversa para depois. E aí ele vai, se prostra diante. E ele fala, o que eu faço, Senhor? Estou agora com um grande povo, uma grande guerra está vindo pela frente. O que você vai fazer? Justiça social? Você vai acabar com esses exércitos por mim? Você vai derrubar tudo por mim? Você vai me dar moradia? É isso que a Bíblia fala? O que o anjo mandou? O próprio Deus, ou alguns falam na figura do Cristo, fala para ele. Você levanta e antes de continuar, você vai circuncidar todos os homens. Quem aqui sabe o que quer circuncisão? Não, tem que explicar. A circuncisão é semelhante hoje que a gente tem da cirurgia da fimose, né? Que é tirar uma parte da pele do pênis. E hoje você tem uma bisturi elétrico que vai fazer isso. Depois do bisturi elétrico, tem a questão dos antibióticos que você vai dar, se necessário, dá ponto. E ali você é feito um trabalho artesanal no homem para que ele possa não ter sequelas e se recuperar da melhor forma possível, não ter nenhuma infecção, etc. Naquela época, sabe o que eles tiveram que fazer para fazer a circuncisão? Pega a faca de pedra, afia, o sistema é bruto. É sem massagem. Pega a faca de pedra, ó. Pô, né? Afia bem afiada a faca de pedra. Não, nem na lâmina não, é na faca de pedra. E aí, meu amigo, corta na faca de pedra. Mas a estratégia, de repente, você falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa semana 1/3 do exército, na outra semana o outro 1/3, e depois que se recuperar, depois de 15 dias, faz o outro terço, para que a gente possa manter uma mão de obra operacional, homens guerreiros que estão à frente, para um contra-ataque. Foi isso que o senhor mandou fazer? E aí eu chamo você a refletir. Ele mandou passar a faca em todos os homens de guerra. Todos, de uma vez só. Pastor, como militar, operacionalmente eu faria isso? Não, operacionalmente nunca eu faria isso. Eu fracionaria a tropa e cumpriria a ordem, se fosse minha vontade. Mas o Senhor falou de uma forma muito específica. Eu quero que você faça isso já, com todo o exército. E talvez seja aí a grande questão final. O Senhor não quer que a gente continue levando as coisas na força do nosso intelecto. Para que na hora que dê certo, a gente não bata no peito e fale, eu sou sinistro, eu sou o cara. As minhas ideias são mirabolantes, eu sou extraordinário. Não. Ele queria que houvesse uma obediência, para que aquelas pessoas entendessem de uma forma maravilhosa que nós precisamos, primeiro,
fazer mudanças internas para vivermos milagres externos. Vou repetir que talvez você não tenha entendido. Nós precisamos fazer mudanças internas para vivermos milagres externos. Deus está falando conosco essa noite. Eu tenho dado oportunidade a cada um de vocês para tomarem decisões, para fazerem circuncisões. A história da família, das festas, é só uma ilustração que eu vivi mais de uma vez. Então eu posso falar com propriedade. Mas sabe o que eu falava para minha família? Eu amo cada um de vocês. Se esse pensamento de vocês é o pensamento sincero, eu quero só chamar uma contrapartida. Se eu ligar agora para o meu pastor e falar, pastor, eu não vou poder ir não, que eu tive um problema aqui com a minha avó, com a minha tia, com meus primos, e eu preciso resolver essa situação, escala outro na portaria no meu lugar, escala outro na diaconia para servir a ceia no meu lugar. O meu pastor vai entender, depois ele vai querer até saber o que é, para orar nesse sentido. Mas para o orixá que você serve, para o espírito que você serve, se você fizer isso, o que ele faz contigo? Todas as vezes que eu tive essa conversa, o que veio na sequência foi silêncio. Então quero deixar de uma forma bem clara, que a gente não está dizendo aqui, isso foi letra para que não falte o culto, não é nada disso. Se você está entendendo isso, por favor, me procura depois se você não entendeu nada. Eu rebobino a mensagem, prego de novo para você. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de decisões. Decisões que marcam aquelas pessoas que são da nossa família. Decisões que marcam os nossos vizinhos. Uma vez eu falei isso, às vezes teu vizinho tá doido para ir para a igreja. Aí ele fala, tá dando 6 horas, e ele tá ouvindo televisão, tá vendo o jogo. Ai, caramba, agora, E ele gritou, vai tomar banho. Cara, como eu lembro da minha época que eu ia para a igreja, e agora eu tô aqui dentro de casa. Você não sabe o que está acontecendo do teu lado, parede com parede. Aquela pessoa torcendo para você conseguir, sonhando de um dia poder ir contigo. Mas aí sabe o que você faz? É final do jogo, meu time não vai chegar a essa posição há tanto tempo. É a 8ª, né? É mais importante assistir esse jogo. Que a igreja toda semana é religiosidade. Deus contempla o meu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus contempla, mas Satanás também contempla. Os dois estão olhando, Cada um esperando um pedaço para poder te ajudar ou para te destruir. É fato. E de novo eu falo, não se resume a vir ao culto ou não. O que eu quero dizer para você é que a nossa vida é repleta de oportunidades. Quando eu cheguei na rodoviária, a mulher falou, só tem ônibus executivo. Eu confesso a você que me deu vontade de ficar. Pastor Washington mora a 5 minutos da rodoviária. Dá para ir a pé. Falei, o Washington já falou que se eu quiser ficar na casa de final de semana, a gente pode sair, pode fazer, pode ir à igreja junto, pode... Tem um monte de oportunidades lá. Eu estou desabafando para vocês que na hora que eu cheguei naquele guichê, eu pensei na hipótese. Pensei na hipótese de ficar. Mas como eu disse, eu comecei a lembrar de alguns rostos. E sabe o que é mais interessante? O fato de eu lembrar de alguns rostos e me dar vontade de vir para estar aqui essa noite, no domingo, com essas pessoas, era a condição sine qua non para que isso desse certo? Não, porque eu não sabia nem se vocês viriam ou não. Coincidentemente, os 3 nomes que eu falei estão aqui. E eu vim ali enlatado naquele ônibus. Cheguei aqui com o joelho doendo pra caraca, por causa da... não tinha posição. Mas eu cheguei. Aí sabe o que é mais legal? Quando eu cheguei na rodoviária, chovendo. Aí eu falei, uau! Sexta-feira com chuva, tipo Blade Runner, aquela chuva na rodoviária, com a fumaça dos ônibus, né? Aquela confusão. O punguista não sabia quem assaltava de tanta gente na rua, estavam na dúvida. Vamos assaltar fulano? Não, aquele cara tá melhor. Não, cara, depois aquele cara tem pouco dinheiro, vamos no outro. E o negócio ali, aí tu puxa o valor do Uber pra vir pra casa, R$100. Falei, que delícia, deve ser Uber de helicóptero, daqui pra ele a R$100. O negócio tá bonito. Aí eu paro um lado, olho para um lado, olho pro outro. Puxa a carteira. Tinha R$4 na carteira. Aí puxei a moeda por 5,20. Era o dinheiro que eu tinha. Dá para pegar um ônibus. Não viaje sem dinheiro, contando com Uber, contando com cartão de crédito, que às vezes você precisa de nota. Hashtag fica a dica. E eu falei, eu acho que dá para pegar um ônibus com 5,20. E aí eu fui pro ponto de ônibus, na chuva.
cansado, joelho doendo. E eu orava ao Senhor falando, eu creio que vai valer a pena cada minuto desse final de semana. Mas você vai voltar no avião domingo? Não, eu vou ficar. Porque eu quero ministrar o coração da igreja. Eu quero trazer uma palavra de Deus para essa igreja. Pô, mas você vai voltar de avião, cara. 40 minutos você tá lá, tranquilo. A viatura te pega na porta, para de diretor. A viatura pega pro senhor, posso pegar sua mala? Pô, fica à vontade, jovem. Bota minha mala, pum. Chego na recepção do hotel, eu, seja bem-vindo, sub. Tratamento VIP. Não, eu vou pegar de novo um ônibus para rodoviária. Eu vou pegar de novo. Só Deus sabe o que eu vou conseguir para voltar. Porque eu decidi estar aqui com vocês. É decisão, é o poder da decisão. E o meu clamor a Deus é que eu tenha conseguido ser bênção para cada um de vocês. Que essas palavras, talvez um pouco sorridentes no momento, mas firmes e eloquentes em outra, tenham ajudado para trazer a tua transformação. Tenha ajudado a quebrar um grilhão que pudesse estar te prendendo ainda até hoje, talvez alguns anos, mas até hoje. Mas eu quero convidar você a se levantar, porque eu quero orar por você agora, para que maldições sejam quebradas em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar essa igreja reunida. É a tua noiva. É a tua igreja. Sabe, antes do casamento, muitas vezes os noivos sentam para ter conversas que não são tão românticas assim. Eu lembro do meu noivado. Às vezes no noivado precisa ter conversas de ajuste. Conversas meio sérias. Conversas que até alguns, quando os pais olham, falam, ih, vai terminar. Mas, na verdade, tudo aquilo faz parte de um grande mistério que está por vir, que é o mistério do casamento. Nós estamos nessa terra como noiva de Cristo. E eu quero te agradecer por ter me chamado a uma palavra de ajuste e de conserto, Pai. Eu quero pedir que cada vez mais existam pastores que ajudem a noiva a se ajustar, a ficarem ataviadas, Pai, para aquele grande dia. Que em nome de Jesus, Pai, todos desse ministério naquele grande dia possam ouvir a trombeta tocando. Que nenhum fique para trás, Pai. Que nenhum se perca, Senhor. Pai, eu sei que existem preocupações, eu sei que existem anseios, existem alguns medos que têm vindo contra a mente dos teus servos. E isso tem trazido desestrutura, tanto no campo emocional, no campo espiritual, até mesmo no campo, Pai, sexual. Mas nós queremos, nesse momento, repreender em nome de Jesus esses ataques que têm vindo de uma forma coordenada contra a vida desse homem e dessa mulher de Deus. Nós repreendemos esses espíritos do inferno em nome de Jesus, nós resistimos eles em nome de Jesus. E declaramos que essas pessoas são do Senhor Jesus. E que você não tem direito e autoridade de tocá-las. Espírito Santo de Deus, eu quero pedir, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda. Ministra os nossos corações, nos ajuda a nos portar da forma correta. Nos motiva que nós possamos ouvir a tua voz, a tua doce e suave voz, nos mostrando o que nós devemos fazer. Mais uma semana está se iniciando, Pai. E eu creio que é uma semana de vitórias. Eu creio que é uma semana de conquista. Eu sei que é uma semana de libertação, Pai. Muitas coisas foram faladas essa noite. Eu quero pedir de uma forma muito especial, como ungido do Senhor, que o Senhor mostre aos seus homens e mulheres, Pai, exemplos clássicos do que foi dito aqui, para mostrar que foi o Senhor que falou, para mostrar que essa palavra veio do teu trono para o coração deles, Pai. Então eu quero pedir, Senhor, honra. Eu decidi estar aqui, eu decidi largar a mão de todo o conforto, eu decidi para ministrar a verdade. Agora eu quero pedir, honra minhas palavras, Pai. Honra as palavras que saíram dos meus lábios, Pai, que vieram no meu coração, vindo do Senhor. A mensagem já estava pronta, Pai, e o Senhor mandou substituir. O Senhor me direcionou a substituir e eu obedeci. Agora eu quero pedir, Pai, que cada palavra dessa possa alcançar corações, para que nós possamos viver uma nova vida em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai.
Muito obrigado pelo carinho, pelo cuidado, pelo amor do Senhor para com as nossas vidas, Pai. Ah, Pai, eu ainda lembro meu pai, Deus o abençoe. Muitas vezes, quando eu estava fazendo alguma coisa, ele puxava minha orelha. E eu ali naquela hora não entendi e falava, meu pai é um cara mau. Mas na verdade ele só estava pensando no meu bem. Eu quero te agradecer por isso, Pai. Por cada exortação que me levou a um lugar melhor, Pai. Eu apresento o restante desse culto. Eu apresento a celebração da Santa Ceia diante de Ti. E eu peço que o Senhor continue nos direcionando em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar.